Opa, tudo bem? Como é que você está? Hoje eu queria trazer aqui para você um outro experimento científico que foi feito, que o que eles fizeram? Os pesquisadores chegaram numa sala de aula, né, de alunos, né, normal, né, sala de aula de alunos, óbvio. E eles chegaram nessa sala de aula e eles fizeram um teste de QI. Nos Estados Unidos eles levam muito a sério o QI, né, eles acreditam, né, eles acreditavam durante muito tempo que o QI era o que realmente ia definir o futuro de uma pessoa. Quanto maior o QI que uma pessoa tivesse, mais condições dela ter uma vida saudável, plena, próspera, harmoniosa, enfim, de todas as formas ela deveria ser. E na verdade outras pesquisas revelaram que o QI é um dos ingredientes, mas ele não é o mais importante para determinar o sucesso de uma pessoa. Na verdade, o componente mais importante para determinar o sucesso de uma pessoa é a inteligência que ela tem de relacionamentos, a capacidade que ela tem de se conectar com outras pessoas. Olha que loucura isso. Tem um cara, né, para falar, isso já era outra pesquisa, não era nem essa que eu ia começar a falar, mas eu comecei a falar, vou falar agora. Tem um cara que vive nos Estados Unidos que ele tem o QI, que é, se eu não me engano, 4 pontos acima do QI de Einstein. Cara, olha só, Einstein foi um dos maiores gênios que a gente teve, né, no mundo aí, né? Olha quantas coisas ele descobriu, ele via além da gente, assim, né? Então esse cara, teoricamente, ele ia ter a vida dele completamente resolvida, né? Com QI acima do de Einstein, né? Ele é um gênio, né? E o que se descobriu é que, na verdade, ele vive uma vida basicamente recluso, assim, sabe? Ele cria cavalos numa fazenda lá no interior e ele vive essa vida dele lá, assim, sem se preocupar com as outras pessoas, né? Totalmente isolado das pessoas. Ele começou 2 faculdades e ele não conseguiu terminar nenhuma delas. E aí, né, no livro que eu estava lendo a respeito disso, vai explicando que o grande problema que ele teve foi a relação com as outras pessoas, inclusive nas faculdades, né? Os pedidos que ele fazia, que eram pedidos simples, talvez que os professores poderiam atender aquele pedido, que qualquer outra pessoa que pedisse, os professores talvez tivessem atendido, mas o pedido dele, eles não atendiam pelo jeito que ele se posicionava, pelo tom arrogante. Você conhece pessoas arrogantes que querem que você faça coisas por eles, né, achando que é a obrigação deles fazer, porque ele não tem praticamente nada desse quociente aí de relacionamento, embora ele tenha um QI muito alto, a lógica dele é extremamente grande, mas o sucesso na vida, né, a prosperidade dele não depende só do QI. Então esse é um exemplo, só para dizer que o QI, na verdade, não determina a vida de uma pessoa, se ela vai ser próspera, se ela não vai ser, enfim. Mas enfim, culturalmente os Estados Unidos têm o hábito, né, de medir o QI das crianças em função do QI, ter meio que um indício de se ela vai ser uma pessoa de sucesso ou não vai ser, enfim. Tá? O que esses pesquisadores fizeram? Eles queriam ver se o que os professores pensam dos alunos interfere no rendimento escolar dos alunos. Olha só que loucura. Então eles fizeram um teste de QI e, se eu não me engano, foram 29 turmas de alunos. Eles fizeram o teste e eles não revelaram o resultado do teste para os alunos. Eles revelaram apenas para os professores, certo? Então nesse teste, eles pegaram alguns alunos que estavam com o QI na média, ou seja, eles não eram nem mais inteligentes, nem menos inteligentes que os demais da classe, estavam na média. E eles pegaram alguns alunos por turma e subiram os níveis de QI do resultado, né? Eles adulteraram o resultado, dizendo que o fulano lá que tinha um QI na média, ele estava acima da média. E daí eles entregaram para os professores esses resultados e pediram para que os professores não falassem com os alunos, né? E eles queriam ver se, a partir do momento que os professores achassem que aqueles alunos tinham um QI mais alto, se eles iam ter um rendimento escolar melhor, pior ou na média, do mesmo jeito que eles estavam até então. E aí, obviamente, teve alguns alunos que tiveram um QI abaixo da média e os pesquisadores mantiveram, certo? Então, eles entregaram o resultado lá e os alunos que estavam com QI abaixo, eles entregaram abaixo. E alguns alunos que estavam na média, eles disseram que estavam acima da média, né? E o que aconteceu? Qual foi a surpresa dele depois de algum tempo, né? Meses depois, eles voltaram lá e foram fazer uma nova avaliação. E o que eles descobriram, fizeram novos testes de QI, e o que eles descobriram é que os alunos que eles estavam na média, mas que os pesquisadores disseram que eram acima da média, passaram a ser tratados como alunos excepcionais pelos professores, mesmo que os professores não tenham dito isso para eles. Mas o jeito de falar, o jeito de sentir, né, o jeito de dar novas oportunidades, né, o jeito que os professores olharam para eles mudaram. E isso se refletiu nas notas. Esses alunos que tinham QI na média ficaram, né, os professores acharam que eles tinham QI acima da média, começaram a tirar notas mais altas e eles começaram a serem vistos com outros olhos pelos professores e por isso se dedicaram mais e por isso tiraram notas mais altas. E nesse segundo teste de QI eles realmente tiveram um resultado mais alto no teste de QI do que eles tiveram da primeira vez, né? Eles realmente se destacaram da média dos alunos. Então, o que esse experimento prova?
que quando você trata uma pessoa como se ela fosse realmente inteligente, ela tende a se tornar cada vez mais inteligente. E da mesma forma, se você tratar uma pessoa como uma pessoa incapaz, ou como uma pessoa burra, uma pessoa que não tem jeito, ela tende, pela média, a se comportar de acordo com o que você está tratando ela. Então olha o poder que a gente tem nas nossas mãos, na nossa boca, né? Nos nossos olhos, na nossa cabeça em relação às outras pessoas. Então se tem alguma pessoa na vida que você olha para a pessoa e diz assim, ai, coitadinha dela, tão burrinha, ela não sabe fazer as coisas, para com isso. Para com isso porque você não está ajudando essa pessoa a se empoderar. Você está justamente fazendo o contrário, você está fazendo com que essa pessoa se sinta cada vez pior e ela esteja cada vez mais embaixo, entendeu? Então você quer ajudar uma pessoa, olha para ela como uma pessoa empoderada, como uma pessoa forte, como uma pessoa determinada, como uma pessoa acima da média, como uma pessoa que consegue, porque ela subconscientemente vai tender a ser condizente com isso que você está falando, com essa forma que você está olhando para ela. Olha que loucura isso, não é? Não é uma loucura a gente pensar que o jeito que a gente olha para as pessoas interfere no resultado que as pessoas têm na vida? Então de que jeito que você está olhando para os outros e principalmente de que jeito que você está olhando para você mesmo? A gente se vê no próximo vídeo.